Olá, muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21 e neste vídeo vamos fazer um breve balanço da vitória do Benfica em Moreira de Cónegos, frente ao Moreirense, uma vitória 4-0 que eu diria, como tenho aqui no título, uma vitória incontestável, de facto, num terreno difícil. Não esquecer que nas duas últimas deslocações do Benfica ao terreno do Moreirense não conseguimos ganhar e a última ditou mesmo o afastamento de Roger Schmidt na época passada, na época 24-25. Não foi o caso, portanto, esta época foi uma vitória, como eu disse atrás, incontestável, onde o Benfica foi, sobretudo, uma equipa eficaz no aproveitamento dos erros do Moreirense, principalmente ali na fase inicial de construção, e que teve em Pavlidis, de facto, um jogador fantástico, um jogador que fez uma exibição, eu diria que perfeita, e fez um hat-trick perfeito, marcou um gol de pé direito, marcou um gol de pé esquerdo, marcou um gol de cabeça, portanto, teve de facto, houve boas exibições, mas o Pavlidis esteve no patamar cimeiro, podemos dizer assim, das exibições, e foi sem dúvida o homem do jogo. Com este resultado, o Benfica continua no terceiro lugar. À hora que eu estou a gravar este vídeo, o Futebol Clube do Porto ainda não jogou, mas estava a ganhar ao Estrela da Amadora por 3-1, portanto é provável que atinja aqui os 40 pontos e vamos continuar então a 8 pontos do Porto e a 3 pontos do Sporting. O Moreirense está a passar de facto uma má fase nos últimos jogos e aqui mantém aqui o oitavo lugar, até porque o Alverca também perdeu. Relativamente aqui às estatísticas do jogo, como podem ver, o Benfica não chega a um gol esperado e marcou 4, portanto, foi de facto de uma eficácia extrema. Número de remates 10 para cada equipa. O Benfica com 5 remates à baliza e desses 5, 4 deram gol. O Moreirense, 2 remates à baliza, 4 cantos para cada equipa e o Moreirense até teve mais posse de bola do que o Benfica. Aqui, a nível de grandes oportunidades falhadas, cá está. O Benfica falhou apenas uma grande oportunidade. E aqui eu penso que este dado é importante, que nos últimos jogos, ou na maior parte dos jogos da época, ahm, este dado aqui dos dribles tentados e conseguidos tem sido muito baixo para o Benfica. O que demonstra, de facto, falta, diria eu, quase de criatividade, uma certa falta de técnica, mas também uma certa falta de confiança. Nos últimos jogos tem havido um aumento destes níveis, quer das tentativas de drible, quer dos dribles efetivamente conseguidos, e de facto aqui ter 18 dribles tentados e com uma eficácia em 14, bem-sucedidos 14, é de facto já interessante. Outro dado também que tem sido regular nos últimos jogos, é de facto aqui os duelos. Estamos de facto com mais duelos ganhos com o adversário, que quase mais 20 duelos ganhos com o Moreirense, mais interseções, a nível de tackles mais ou menos o mesmo, e a nível de faltas menos, ou seja, ganhámos mais duelos, mas com menos faltas, o que significa de facto que estamos a ser intensos, mas a ser inteligentes também. Aqui são as notas do 0-0, concordo com a maior parte. Obviamente, o Pavlidis cá está com uma exibição quase perfeita, aqui com 9.2. O Aursnes marcou um gol, mais duas assistências, também a roçar ali a perfeição. Dedic também parece-me que esteve bem, porque esteve equilibrado a defender e a atacar, também a ajudar muito a atacar. Aqui o Dal na esquerda eficiente a defender, mas a atacar continua a não fazer a diferença. Os dois centrais, Otamendi e Bazaruz, também tiveram muito bem. O Trubin, não fez muito, de facto, não fez quase nada, diria eu. O Leandro Barreiro teve, de facto, aquém do que já fez. Ele agora também aumentou o nível de expectativas para os adeptos. O Sudakov também teve ali alguns bons rasgos, mas eu diria que ele sobressaiu mais na capacidade de pressão ao adversário, que não é de facto uma das suas mais-valias, mas que neste jogo foi importante a pressionar e a provocar o erro, mas também não foi das melhores exibições do Sudakov. O Barreira cheia, eu aqui diria que o Barreira cheia aqui, na minha opinião, e eu já vou falar disso, até teve um bocadinho acima do Rios, mas o Rios até está aqui a verdinho com uma boa nota segundo o 0-0. E portanto, estas são as notas. Eu já estive a falar há bocadinho. Portanto, Turbino, muito pouco trabalho, nota 3.
Otamendi, estou-lhe aqui a dar uma nota 3 para o diferencial do Tomás Araújo. O Tomás Araújo, além de muito certinho na defesa, sem erros, também foi importante na fase de construção, se calhar mais do que o Otamendi, até porque ele esteve envolvido na jogada do primeiro gol, que foi ele passou ao Arsens para ele depois fazer o centro com a assistência para o Pavlidis. O Dedic e o Dal, eu diria que o Dedic aqui é um 3 mais, porque de facto defendeu bem, sem erros, mas também ajudou muito no ataque. E o Dal, lá está, defendeu bem, mas foi curto no ataque. Depois aqui no meio campo, o Barreira é cheia, não deslumbrou, mas ganhou muitos duelos, muitas interseções. E teve de facto uns furos acima do Rios que teve ali alguns erros ali a sair a jogar, a transição da defesa para o ataque podiam ter sido mais perigosos para o Benfica se o Moreirense tivesse aproveitado e de facto esteve muito longe das exibições que teve contra o Sporting e contra o Nápoles, o que demonstra de facto a sua dificuldade a jogar contra equipas mais defensivas, diria eu. Depois aqui o Austin, já falámos, duas assistências, um gol, muito futebol, o Sudakov, mais importante na pressão, ao contrário do que costuma ser, a provocar o erro do adversário, também com algumas boas saídas, mas não foi assim grande, não fez a exibição, uma exibição parecida com as que já fez noutros jogos. O Barreiro também teve ali o azar da lesão, saiu logo ao intervalo, mas também estava de facto com dificuldades para impor o seu jogo. E o Pavlidis, nota 5, não vale a pena sequer falarmos aqui do Pavlidis. Os jogadores que entraram na segunda parte, o Zé Neto não jogou muitos minutos, já entrou depois penso que foi ao minuto 85. Entrou a querer se calhar ali demonstrar o seu valor, falhou ali algumas bolas e depois desapareceu completamente do jogo. Gostei muito da entrada do Manu. É verdade que já entrou numa fase do jogo mais fácil para o Benfica, mas recuperou algumas bolas, até teve ali, teve sucesso em um ou dois dribles e saiu de facto bem a jogar. Obviamente ainda longe da sua forma, mas a ganhar de facto mais confiança. Sheldon agarrou-se muito à bola, fez ali uma, duas boas jogadas, uma até conseguiu finalizar com um remate, enquanto tinha colegas em melhor posição, outras bolas perdeu, portanto, nota 2 também difícil. Quando ele entrou, o jogo já estava resolvido, era difícil de facto fazer melhor. Ivanovic na frente, lá está, entrou já com o jogo decidido, mas entrou intenso, entrou a pressionar, entrou a querer contribuir para a equipa, parece que está a aumentar a confiança e está a aumentar a motivação. E o Rodrigo Rego também fez toda a segunda parte, não brilhou, mas também tentou o remate, tentou associar-se com os colegas, foi intenso ali na defesa e na pressão ao adversário e, portanto, também considero que teve uma atuação positiva. Aqui está o destaque que estava a referir, do Manu, não por ser o melhor jogador, já sabemos que foi o melhor jogador foi o Pavlidis, logo seguido o Austin, os defesas centrais também estiveram bem, mas o destaque que eu estou aqui a colocar é de facto no Manu, em 10 passos tentados, conseguiu 8, falhou 2 passes, acertou um de 2 passos longos, no terço ofensivo fez 2 passes e que aquilo estava a dizer os dribles conseguidos, tentou 2 dribles que conseguiu e ganhou 2 em 3 duelos. Portanto, para o tempo que teve em jogo, quer-me parecer que o Manu teve bem e mais umas semanas estará na luta pela titularidade com o Barreira cheia e eu confesso que tenho aqui uma preferência pelo Manu. Para finalizar os pontos mais e os pontos menos, pontos mais eficácia, lá está, o Benfica marcou 4 golos e os golos esperados nem um chegou. Acertou muito bem na primeira parte, tem mais dificuldade para pressionar na segunda parte, pressionou muito bem e foi daí também que vieram os golos. Segundo jogo consecutivo com clean sheet, ou seja, sem sofrer golos, e a conceder muito poucas oportunidades. E lá está, as exibições na defesa do Tomás Araújo, no meio campo do Aursens e na frente do Pavlidis foram para mim as melhores exibições e por esta ordem, ou seja, o melhor foi aqui o Pavlidis, a seguir o Austin e o Tomás Araújo também teve muito bem. Pontos negativos, não podemos esquecer, a primeira parte foi fraca, dificuldade em controlar de facto as saídas do Moreirense, dificuldades em ferir, quer em ataque rápido, quer em ataque organizado, em ferir a defesa do Moreirense. A lesão do Barreiro também poderá tirar do jogo da taça. O jogo da taça penso que vai tirar, mas também do próximo jogo para o campeonato com o Famalicão. E continuam de facto as dificuldades em ataque continuado. Não nos esquecemos que todos os gols foram marcados não numa situação de ataque continuado, mas em situação
de recuperação de bola em zonas avançadas no terreno ou então em erros do adversário. E fizemos então aqui um breve balanço, espero que tenham gostado. Pedir-vos o habitual, que é no caso gostarem deste vídeo, ou de outro que já tenham visto aqui do canal, para subscreverem, porque é 100% gratuito, colocarem as vossas sugestões de outros vídeos sobre o Benfica que queiram que eu faça, colocarem também as vossas críticas, o gosto também é muito importante e também muito importante partilharem com outros benfiquistas que possam gostar aqui deste canal. Um abraço a todos